A gente tem uma reunião do Bolsonaro, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje com senadores da oposição, um almoço que quer aí discutir, enfim, entre outros assuntos, a PEC da anistia. O que a gente tem aí dessa reunião? Quais são as expectativas para ela? Olha, Dani, é bom a gente lembrar que esse encontro, essa vinda de Jair Bolsonaro ao Senado hoje, ela acontece em meio à expectativa de que a Procuradoria-Geral da República apresente nesta semana a denúncia contra o ex-presidente por aquela situação, por aquela investigação envolvendo a suposta tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Mas Bolsonaro vem participar de um almoço marcado para 12h30 no Senado, que vai ser na liderança do Bloco Vanguarda, esse bloco que reúne todos os 14 senadores do PL, do Partido Liberal, que é o partido de Jair Bolsonaro, e também o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Esse almoço ele vai ser promovido pelos senadores Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, que é líder do Bloco Vanguarda, pelo senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, líder da oposição, e também pelo líder do PL, Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, e também por Eduardo Girão, líder do Novo do Ceará, além de outros nomes da oposição que vão sim estar presentes. A gente lembra que Bolsonaro foi indiciado pela PF em novembro do ano passado, justamente por dentro dessa investigação pela suposta tentativa de golpe de Estado. Esse indiciamento foi para o Supremo Tribunal Federal, que enviou o caso para a Procuradoria-Geral da República, que avalia se Bolsonaro vai ser denunciado ou não. Se essa denúncia realmente for oferecida, como é a expectativa, o caso vai para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é composta pelo relator dessas investigações na Suprema Corte, ministro Alexandre de Moraes, também pelos ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux. E a expectativa é que essa decisão sobre se a denúncia pode ser aceita ou não, se ela, claro, for efetivada, aconteça até o final desse ano, justamente para não contaminar o processo eleitoral de 2026, que Bolsonaro continua se colocando, ele insiste em ser candidato, mesmo estando inelegível. E nessa situação ele considera algumas estratégias justamente com a oposição no Congresso Nacional. Uma delas é o projeto da anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro de 2023, e as negociações são para que talvez essa anistia seja estendida a Jair Bolsonaro, para que ele possa concorrer nas eleições do ano que vem. E agora também a última estratégia, o foco também na mudança da lei da ficha limpa, para diminuir o prazo que políticos podem ficar inelegíveis quando forem condenados por crimes eleitorais. Hoje, eles ficam 8 anos sem os direitos políticos, 8 anos sem poder disputar um cargo público. E a articulação aqui é para que esse prazo seja diminuído para 2 anos, o que poderia beneficiar Bolsonaro e reabilitar o ex-presidente para ter o nome dele apresentado nas urnas do ano que vem. Bolsonaro deve sim tratar sobre esses assuntos aqui nesse almoço marcado para acontecer 12h30 na liderança do Bloco Vanguarda no Senado, Dani. Eu vou convidar agora Lua Francine Ferreira, nossa editora-chefe de Tempo em Brasília, para participar da conversa e analisar também, junto com a gente, essa movimentação para 2026 e esse momento, né, que o ex-presidente traz essas articulações ali na oposição. Fran, o que a gente tem de contexto aí nessas movimentações? Bom dia, além, né? A Luciane trouxe aqui a questão da denúncia da PGR, da expectativa para essa semana, e qual que é exatamente essa expectativa e qual que é o contexto disso tudo? Ei, Dani, bom dia para você, bom dia para a Luciane, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a expectativa toda está aí voltada para essa decisão de Paulo Gonet, né? A expectativa, inclusive, é de que ele realmente abrace esse relatório feito pela Polícia Federal, que indiciou o Bolsonaro e outras pessoas lá no final do ano passado. Então, nisso estariam aí justamente crimes, por exemplo, de abolição violenta do Estado, de golpe de Estado, organização criminosa. Então, aguarda justamente essa decisão em relação a isso. O projeto, né, da lei da anistia é estudado, inclusive, algumas mudanças no texto, como, por exemplo, Dani, a inclusão, né, de que... Porque
Hoje, se a gente for olhar o texto, não tem, por exemplo, é para quem foi condenado e tudo pelos atos de 8 de janeiro. Então, teoricamente, não aí abarcaria Bolsonaro, mas tenta se colocar no texto, por exemplo, quem foi candidato a presidente em 2022, a quem foi condenado por manifestações contra o sistema eleitoral em 2022. Então, nessa seara entraria Bolsonaro, ele acabaria sendo beneficiado por esse texto. Agora, antes de tratar sobre elegibilidade, tudo, a principal expectativa em relação a essa denúncia do Gonê, como a Lu disse também, né? A STF quer resolver tudo esse ano para que o cenário eleitoral não seja contaminado, mas de toda forma o ex-presidente continua tentando se manter, digamos que em destaque em todo esse período. A gente vê que depois aí das mudanças das presidências da Câmara e do Senado, Bolsonaro tem dado mais entrevistas, ele tem comparecido mais em eventos do PL, tem se encontrado com senadores, com deputados federais, isso também por um outro motivo, já que vários outros nomes tem aparecido aí querendo ser a nova cara da direita, vamos dizer assim. Então, Bolsonaro tem essas duas questões, né? A inelegibilidade, só que mais importante do que isso é essa denúncia da PGR para ele, né? Porque caso, enfim, muito se fala de uma possível prisão dele, caso ele seja condenado de fato pelo Supremo. Isso, claro, a gente vai saber mais para frente, mas a ideia também é se permanecer vivo nesse contexto eleitoral. Os aliados lembram, por exemplo, o presidente Lula, né, era inelegível, depois voltou, mas em um caso totalmente diferente, também houve um tempo, né, entre uma questão e outra, mas a ideia é que ele permaneça aí para não perder lugar, por exemplo, para outros nomes, quando Caiado, Zema, até mesmo o cantor aí Gustavo Lima.